Demorei muito, mas finalmente eu adicionei a Alupar na minha planilha de investimentos e eu quero mostrar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre a empresa e o porquê que hoje ela é considerada pelo BTG Pactual a melhor ação do setor de transmissão. E eu quero mostrar que realmente ela vem tendo um alto crescimento de lucros e principalmente tem conseguido coletar novos projetos. Mas no final quero chamar a atenção a um detalhe dessa empresa. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like na confiança. E se você não conhece, considere no final do vídeo, se as informações te agregarem, dá um like e se inscreva no canal. Então, antes de começar o vídeo propriamente dito, fazer uma propaganda gratuita para o pessoal do BTG Pactual, que tem uma casa de análise muito competente. Então, você pode encontrar esse BTG Pactual Utilities Monitor, que mostra diversas empresas de utilidade pública, em que eles apresentam as expectativas de lucros operacionais, e basta você ter uma conta que é gratuita no pessoal do BTG Pactual para poder acessar esse relatório. Então, dentro do relatório, você consegue encontrar a performance das ações, as empresas mais escolhidas, e eu quero dar um foco principal nesse Top Picks, que seriam as melhores ações atualmente, segundo o pessoal do BTG Pactual. Então, olhando no setor de transmissão, seria a Alupar, a Loop 11, porque recentemente ela adquiriu novos ativos em leilões de transmissão, tanto no Brasil quanto na América Latina, e ela ainda detém 13 projetos em construção. Outro ponto é que a Alupar adquiriu 4 novos ativos, sendo 2 no Chile e 2 no Peru. E desde novembro de 2022, entrou em vigor uma nova política de dividendos que prevê o pagamento de no mínimo 50% do lucro líquido regulatório através de ações. Então, olhando as empresas que são praticamente puramente transmissoras, hoje na Bolsa Brasileira temos a Alupar, Taesa e ISA Energia. Então, eles recomendam a compra na Alupar, na Taesa venda e na ISA Energia neutro, principalmente por causa da taxa interna de retorno, que hoje a Alupar, dentre as três, encontra-se em maiores níveis e ela consegue até mesmo ganhar da renda fixa, que hoje entrega IPCA mais 7,5%, enquanto a Alupar consegue entregar cerca de IPCA mais 9%. E para apresentar para vocês um guia completão da Alupar, hoje ela detém ações preferenciais ordinárias e as terminadas em 11, que são as units, em que detém cerca de uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. E hoje o controlador da Alupar detém 52% das ações, enquanto as ações em circulação ficam em torno de 48%. E um ponto muito interessante é a evolução das transmissoras da Alupar em quilômetros, que saiu de 576 quilômetros em 2002 e em torno de 20 anos subiu para mais de 7.000 quilômetros. E olhando após 2024, que são projetos que se encontram em construção, a Alupar tem uma previsão de cerca de 9.576 quilômetros de transmissão. Outro ponto interessante é que a Alupar em 2003 detinha apenas uma subestação própria, enquanto em 2023 detinha 19 e após 2024, com os projetos em expansão, vai deter cerca de 29 subestações próprias. Outro ponto que quem conhece o canal sabe que eu tenho chamado a atenção, principalmente na Taesa, é a receita anual permitida, que a Taesa deve perder muito da sua receita até meados de 2033, porém a Alupar não deve ter tanto esse problema. Tirei apenas algumas das concessões da Alupar, mas se você entrar no site de RI, você vai perceber que a Alupar detém outras várias concessões de transmissão de energia, e até 2033 a Alupar vence apenas 18% da receita anual permitida, em que aparentemente ela já tem se movimentado para concluir novos projetos e, consequentemente, sustentar a perda esperada de 18%, enquanto no mesmo período a Taesa vai perder mais de 40% da receita anual permitida. Outro ponto que não é de tanto destaque, mas a Alupar também detém uma parte de geração de energia, então ela conseguiu sair em 2010 em torno de 68 megawatts, para atualmente na casa dos 798. Então, apesar de não representar tanto assim na receita da Alupar,
a gente vê que ela tem conseguido subir gradativamente e de uma forma bem sólida a capacidade de geração da empresa. E dentro do setor de geração, a Alupar tem vencimentos extremamente longos para 2046, 2048, 2047, algumas vitalícias e 2055. Então não há problema nenhum de vencimentos no curto prazo. Porém, apesar da aceleração da Alupar na geração de energia, percebam que hoje ela representa apenas 18% da receita total, enquanto 82% das receitas vem da parte de transmissão. Outro ponto é que, apesar da Alupar estar se estendendo para outros países na América do Sul, hoje, com os dados atuais, 96% da receita vem do Brasil. Porém, a Alupar está vendo que a concorrência no Brasil está ficando um pouco mais complicada, as taxas internas de retorno dos projetos têm ficado comprimidos, com margens bem comprimidas, então eu acredito que seja por isso que ela tem partido para outros países. E conforme falei no início do vídeo, a Alupar detém diversos novos projetos em que nós podemos citar a ATNE, que conecta o estado de Roraima, em que tem uma receita total para o ciclo 2025-2026 de 561 milhões e já começou a sua operação em setembro de 2025. Também podemos citar a energização da TCE, que é uma transmissão que foi feita na Colômbia, que detém uma receita anual permitida em torno de 28 milhões, porém percebam que essa receita é em dólares, então transformando em reais, teria que fazer uma certa multiplicação de cerca de R$ 5,00, R$ 5,50. Outro projeto é a modernização da subestação Centro, e ela conseguiu antecipar em 11 meses o plano de negócios previstos, o que aumenta em 15,5 milhões de receita adicional e ainda conseguiu uma vitória do leilão realizado em Peru em setembro de 2025, com uma receita anual permitida de 31,8 milhões de dólares, um CAPEX de 220 milhões, ou seja, a relação de receita sobre investimento fica em torno de 14,5%, e a energização prevista para 2029 com um longo prazo de concessão de 30 anos. E nesse slide fica ainda mais claro os novos projetos que encontram-se em andamento da Alupar. Então percebam que apenas nesse slide ela já cita cerca de 10 novos projetos e um destaque principalmente para a transmissora de energia central paulistana, que já encontra-se com 23,8% no avanço de obras, já conseguiu emitir todas as licenças e 100% dos equipamentos e contratações já foram realizadas. Então é mais uma transmissora que a Taesa vai conseguir finalizar com o tempo, consequentemente virando receita para a empresa. E falando sobre os resultados do terceiro TRI de 2025, vou citar os resultados regulatórios, que é o que realmente importa para a gente. Então a receita líquida subiu em cerca de 9,4%, olhando ano contra ano. O lucro líquido teve uma alta saindo de 182 milhões para 219 milhões, principalmente por causa da alta no EBITDA no período, porém também houveram alguns aumentos na depreciação e amortização, resultado financeiro que nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, e também maiores pagamentos de impostos e contribuições sociais. E olhando o EBITDA, saiu de 655 milhões para cerca de 743 milhões, principalmente por causa do aumento na receita de transmissão e na venda de energia. E como no slide anterior já mostrei um pouco dos resultados trimestrais, quero dar um foco maior no acumulado de 2025, comparando com o acumulado de 2024. Então percebam que a receita líquida da Alupar subiu em cerca de 8,7%, o EBITDA aumentou em cerca de 7%, que foi uma alta bem expressiva, porque no período a inflação girou em cerca de 4,8%. Outro ponto que eu acho muito positivo, principalmente das transmissoras, é a margem EBITDA, porque percebam que essa é a margem operacional da empresa. Como que ela consegue realmente gerar caixa com as suas próprias operações? Então hoje a margem EBITDA da Alupar é de mais de 80%.
Porém, um ponto que tem batido nos resultados e principalmente no lucro líquido da Alupar é o resultado financeiro, visto que a alavancagem da Alupar hoje encontra-se em 3,3 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, e com a Selic alta próxima dos 15%, isso acaba sangrando as empresas, principalmente por causa de juros. Então percebam que o resultado financeiro foi um prejuízo na casa dos 692 milhões, uma alta de 2,2% olhando na ótica acumulada. Então, o lucro líquido que nos importa é o lucro líquido da própria Alupar, já excluindo os minoritários. Então, no acumulado de 2025, 546 milhões, o que foi uma alta bem expressiva, de cerca de 17% ano contra ano, enquanto o endividamento líquido cresceu em torno de 5%. Porém, conforme já mostrei em slides anteriores, a dívida líquida da Alupar tem crescido, principalmente porque ela está entrando num alto ciclo de investimentos. Então, quem é acionista da empresa tem que ter isso em mente, que de tempos em tempos, principalmente empresas do setor elétrico, entram em ciclos de investimentos para poder rentabilizar num tempo depois, porque a Alupar e outras empresas elétricas não estão investindo por investir, elas com certeza imaginam que esses investimentos vão virar receita no futuro. E apenas para consolidação, hoje cerca de 12% da dívida é de curto prazo, enquanto 88% de longo prazo, e a maior parte da dívida da Alupar é indexada ao IPCA. Então, hoje a dívida total gira em torno de 12 bilhões e a dívida líquida de 9,2 bilhões, com uma alavancagem de 3,3 vezes. E a Alupar realmente vem cumprindo com o seu payout que foi decidido em 2022, porque percebam que juntando os últimos 3 trimestres, o total pago em proventos foi de cerca de 290 milhões, ou seja, 90 centavos por cada unit, e na cotação atual isso daria cerca de 2,7% em proventos. Porém, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, olhando dentro da minha planilha pessoal, é que eu acredito que o mercado já tem precificado a Alupar, visto que o lucro líquido projetado para 2025 seria em torno de 740 milhões, com um PL de cerca de 13,8. Então, mesmo se a Alupar colocasse 100% dos seus lucros em proventos, o máximo que ela conseguiria pagar seria em torno de 7,2%. Então, com esse payout projetado de 50%, creio que para 2025 a Alupar tem um dividend yield na casa dos 3%. E apenas para finalizar, achei esse slide muito interessante que faz o comparativo da Alupar com o Ibovespa e com o índice de energia elétrica. E hoje o índice de energia elétrica, fazendo o comparativo desde o início de 2025, acabou andando mais do que a Alupar, visto que a Alupar subiu uns 30% nesse período, enquanto o índice de energia elétrica subiu mais de 50%. Mas me conta aqui, pessoal, depois que você viu todos esses resultados, é uma empresa para ficar de olho ou você acredita que o bonde já passou, já ficou cara? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.